Olá, sejam muito bem-viados! Nós somos o podcast Bem-Viados e nós somos 3 amigos que falamos sobre temas da vida, do cotidiano, aleatórios. E meu nome é Cleiton. Meu nome é Pedro. Meu nome é Lucas. E hoje, gente, estamos aqui com uma convidada especialíssima, maravilhosa, que é a... Eu sou a Fernanda, do canal 12. A gente trouxe ela para falar sobre um tema que para muitos ainda é polêmico, que para muitos ainda é uma questão, e a gente, na verdade, vai tentar desmistificar um pouco a imagem, né, que tem sobre quem usa, quem quer usar, enfim, quem quer saber saber um pouco melhor sobre esse tema que é a maconha, né? E aí a gente queria que você se apresentasse e falasse um pouco da sua vida, pra gente introduzir o assunto melhor. Nossa, gente, falaram um pouco da minha vida. Bom, eu sou a Fernanda, né? Eu trabalho no canal 12, que é um canal que fala só sobre cultura canábica. Então a gente trata sobre assuntos relacionados à maconha, à ganja, à erva, ao fumo. A minha vida, ela não parecia que ia dar nisso, nem um pouco, na real. Eu tive uma infância muito louca, muito difícil, eu venho de um lugar bem simples. Aí minha mãe meteu o louco e falou, não, nós não vamos ficar aqui não, vou botar minha filha em outros lugares. E desses lugares eu tinha uma ideia na vida bem padrãozona, eu era bem quadrada, sabe? Minha mãe é bem quadrada, seguir regras. Eu achava que eu tinha que fazer a melhor faculdade, entrar nas melhores empresas, ganhar muito dinheiro e depois eu ia me divertir na vida. Essa era a minha ideia. E eu passei muitos anos assim, até que eu encontrei com uma amiga, que hoje é minha melhor amiga, que é a senhora maconha. Foi quando eu saí do país, então assim, já foi pra mim um puta salto, né, na minha existência, vinda onde eu vim e de repente morar em Londres, chiquérrimo. Caraca! Vendia churros e churrasco, fazia faxina, tudo, mas morava em Londres. E lá eu entrei em contato com a ganja de um jeito diferente que a gente tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil eu tinha a ideia de que eu financiava o tráfico, e aqueles beck mal bolado, aquela maconha prensada. A imagem que a gente tem, né, da maconha é sempre aquela coisa de bandido que vem naqueles pacotes, aquela coisa feia. Exatamente. Aparece na TV meia dúzia de meliantes com os pacotes e armas e tal. E quando eu cheguei lá não era isso, mano. Eu trabalhava num mercado e a galera no fim fechava as barracas, todo mundo fumava velho, novo, branco, preto, viado, todo mundo junto, árabes, judeus, tá ligado? Era uma brisa muito louca. E eu comecei a ver que maconha era uma coisa normal. Falei, peraí, deixa eu experimentar esse negócio aí. Aí minha cabeça abriu, assim. Eu acho que eu me permitindo fumar, eu me permiti quase todo o resto. E veio uma avalanche de desconstrução. Aí eu falei, eu não quero trabalhar nas empresas não, eu não quero essa vida séria não, eu quero viver da minha arte. E aí surgiu esse meme aí maravilhoso que o senhor Mituzinho botou no ar, que é a dona Milena, foi quando surgiu o canal 12. E eu saindo da faculdade, já conheci o Mitu, a gente se encontrou e ele me chamou pro projeto. Aí foi a minha jornada até eu descobrir a ganja e começar a trabalhar no canal. Legal. E a gente percebe que vocês têm muito passar essa conscientização de usar uma coisa mais natural possível, redução de danos. E aí essa consciência você teve com o passar do tempo? Ou teve alguém uma aulinha que você... Ai, gente, teve tudo bem? Mestre na sua vida, o mestre da maconha, falou, olha, eu vou te ensinar aqui. Olha, eu tive vários mestres e hoje a gente tá tendo mais mestres ainda. Tive aquela amiga, aquele amigo, que na real eram casais de amigos, que te ensina a bolar, que te ensina a comprar, que te ensina várias coisas. Mas a gente começou a puxar pro lado da redução de danos com o passar dos anos do trabalho. Quando a gente começou o trampo, todo mundo tinha acesso só a prensado mesmo, a gente nem sabia o que era flor e tal. E a gente começou a entrar no mundo canábico meio sem saber. A gente fazia vídeo, mano. Todo mundo do audiovisual, a gente não era militante da cannabis. Mas aí começou a ficar um pouco mais sério, começamos a conhecer mais pessoas, o canal começou a fazer diferença na vida das pessoas. A gente falou, caralho, estamos tocando pessoas, a gente precisa falar coisas sérias, vamos estudar mais profundamente.
E aí a gente tem ido a cada ano, cada vez mais profundamente, especialmente na conscientização das pessoas. A gente tem uma audiência muito nova, isso às vezes preocupa muito a gente. Então tem que passar, acho que a melhor mensagem sobre a ganja e também para desmistificar a cabeça das pessoas, né, o máximo que der. Mas isso veio com o trampo, a gente começou louco fazendo vídeo e todo mundo fumava maconha, era isso. Então, gente, eu, assim como a Fê, eu também tinha uma cabeça muito fechada em relação a isso. Porque sempre quando aparecia maconha, como a gente tava falando, é de uma forma muito feia. Proerd, né? Proerd, todos total. formados no Proerd. E deixa você com aquele medo, né? Você fica, meu... E aí vem o estereótipo também. Maconheiro é vagabundo, maconheiro é não sei o quê, blá, blá, preguiçoso, não faz nada da vida. E aí, depois, comecei a usar por um tempo, e aí foi na faculdade. Não levei muito em consideração. Aí tem uns 3 anos pra cá, mais ou menos, que eu tô fazendo um uso mais, vamos dizer assim, contínuo, né? E, meu, tipo, todos os meus preconceitos caíram por terra. Total, porque eu falei, por que as pessoas ficam... falando mal de uma planta, cara? Tipo, às vezes, é que a gente às vezes conversa, né? Tipo... Meu, a gente fica, tipo, de boa, conversando com os amigos. Que mal que é esse? Num sofá, curtindo uma música, conversando. Que mal que essa pessoa está fazendo pra sociedade, sabe? Tipo, ela tá de boa na casa dela. E, enfim, aí teve episódio também com a minha mãe, que foi engraçado. Vou contar pra vocês, que aí eu estava no trabalho quando eu recebi a ligação, né? Lucas, gente, assim, geralmente isso acontece... na adolescência, né? Não é muito bom, né, tá, gente? Por favor, se vocês forem adolescentes. Mas geralmente esse tipo de coisa que a mãe pega, né, na adolescência. Mas eu fui tarde, gente. Eu fui com 25 mesmo. E aí minha mãe me ligou, eu estava no trabalho e ela, Lucas, tem maconha no seu quarto. Eu achei maconha no seu quarto. E aí começou a chorar. Eu falei, mãe, olha, quando chegar em casa a gente vai conversar. Aí beleza, eu já fui no caminho, saí do trabalho, fui no caminho, o que eu vou falar pra minha mãe, né? Enfim. Aí ela chorando, ai meu Deus, você. Eu falei assim, mãe, então, a primeira vez que eu usei, eu estava na faculdade. Então assim, já é um primeiro indício, tipo, eu não sou um vagabundo total. Eu tava trabalhando, tava na faculdade. E aí, tipo, sou viciado, mãe. Tipo, porque eu acho que a imagem que eles têm é daquela povo muito... Vou vender as coisas na minha casa, meu filho vai ficar na Cracolândia. É aquela coisa, sabe? Tipo, gente, são níveis diferentes de drogas, né? Tipo, e cada corpo... E consequências. Cada corpo é um corpo. Aí eu cheguei na minha mãe e falei assim, tá bom, mãe, olha, eu não vou fumar mais, mas assim, quando tiver churrasco aqui em casa, não entra mais cerveja, então, tá bom? Açúcar também, então a gente... Açúcar a gente não vai usar mais, e o seu cafezinho no final da tarde também, vamos lá pensar, porque isso também são drogas. Tudo que, tipo, a gente usa no corpo pra dar algum efeito, seja café que a gente toma pra acordar, pro ânimo, Coca-Cola, é um tipo de droga, gente. E, tipo, as pessoas estão aí normalizando. E até um papo que a gente tava conversando, né, sobre... Talvez, se da legalização, que eu acho que as pessoas têm um pouco isso. Porque é ilegal, é ruim, faz mal, é do diabo. Talvez, se legalizar, a imagem das pessoas mude, né? Conforme aconteça isso. Uma coisa que mudou muito a minha imagem foi aproximar a ideia de que maconha é só uma planta. E para isso eu tive que ver o primeiro bud, a primeira flor na minha vida. Foi só lá na Inglaterra que eu comprava skunk e ele era uma planta. E aí eu cheguei aqui e voltei a fumar o prensado. E aí você distancia muito, aí ele parece droga. Da onde eu venho, você tem 2 caminhos, ou você é drogado ou você é ladrão. Se você tá envolvido com droga. Era essa a ideia que eu tinha quando pequena. Quando eu... mesmo se você não tiver acesso a uma flor, se você lava o prensado... Mano, foi quando eu tive outra relação com a ganja, outra. Agora eu meto até o louco, pego uma cuia, tesouro meu prensado lavado. Ai, Gui, tô me sentindo, porque tem que chamar as energias das flores, ver se chama que vem. Acende umas velas, fica uma coisa bem ritual, né? Fico mentalizando ganja melhor na minha vida, mas o fato de, acho que até mostrar pras pessoas de outra forma, né? Olha aqui uma planta. Bota pra sua avó plantar pra você ver, é uma planta normal, gente, cheirosa, gostosa, bonitinha, dá um monte de subproduto. Sei lá. E falando nessa parte de legalização, a gente está percebendo que o canal está indo para um lado mais consciente em questão de raça, né? Tipo, mostrando que tem diferente... Porque o canal é eu tenho dificuldade. Majoritariamente, né, de pessoas brancas. E aí, quando você pensa no maconheiro, você não pensa no maconheiro branco. Classe você média. pensa no maconheiro preto, bandido, que vai te matar, que vai fazer, né?
E aí é muito legal o que vocês estão fazendo agora, que é, tipo, introduzindo esse assunto. Porque o público de vocês provavelmente também é branco, né? Então você introduzir que, tipo, o brother negro sofre muito mais do que você. E eu vi um vídeo antigo de vocês, que o cara, que era um amigo de vocês, não lembro o nome, que ele falou assim, nossa, tava vindo pra cá, fui parado 40 vezes. Gente. E aí vocês, tipo, como assim? E a gente conversando sobre exatamente isso, né? Antes de gravar, que as pessoas, elas têm privilégios, né? Sim, e é muito legal, tipo, por mais que vocês não sejam negros e, né, porque tem esse negócio de lugar de fala, mas só vocês podem entrar na cabeça de brancos pra conseguir abordar esse assunto de outra forma, né? Porque aí as pessoas vão começar a humanizar as pessoas negras também na questão de drogas, né, do caso da maconha. Meu, foi muito louco você falar nisso, porque tem sido bem recente pra gente perceber todo o privilégio que a gente tem. Uhum. Na verdade, a gente tá há anos falando de maconha no YouTube e ninguém foi preso. Ninguém nunca tomou enquadro, ninguém... E a gente... É muito difícil, enquanto privilegiado, você entender seu privilégio. Porque pra mim, nada tava acontecendo na vida, bicho. Eu tô andando aqui com gancho onde eu quiser, fumo onde eu quiser, falo de maconha no YouTube e ninguém me fala nada. E aí, aí quando você para pra pensar e se depara com as realidades das outras pessoas, você fala, peraí. Tudo começou quando eu fui desconstruindo o machismo. Já foi caindo várias portas, assim. Eu falei, puta que pariu. Então a gente sofre mesmo. Que é um meio também muito machista, né? Muito, mano. E daí eu comecei a perceber várias outras minorias que sofriam, né? Ou não minorias, mas vários outros grupos que sofriam. E porque eu descobri um sofrimento em mim, eu já descobri vários outros. E a gente tá tentando usar o espaço que a gente criou pra trazer o maior número de pessoas diferentes, que é isso, gente. Maconheiro é todo mundo, é gente, é normal. As bichas tudo, pelo amor. Da Inglaterra, né? Unia todo mundo, né? Não Exato. tinha um tipo só de pessoa que usava. Meu, Londres é um exemplo muito engraçado de que você pode ser qualquer coisa que ninguém te Todo olha. mundo fala isso. Ninguém te olha. Né? Você pode sair pelado na rua. Imagina, ninguém nem dá atenção pra você. Você é só mais um. Então isso dá uma sensação muito melhor do que aqui no Brasil, que todo mundo te olha por tudo. Você tá com uma roupa diferente, te olha. Você tem uma cor diferente, te olha. Você tem um tamanho diferente, te olha. Tudo as pessoas estão te olhando. Então a gente tá tentando trazer cada vez mais pessoas pra falarem sobre isso. Eu vi um vídeo muito interessante, acho que do Spartacus, que fala sobre lugar de fala. Que ele falou assim, gente, não é todo negro que vai poder falar uma coisa legal sobre racismo. Não é toda mulher que vai falar uma coisa legal sobre feminismo e tal. Mas, mesmo assim, a gente ainda acredita em abrir os espaços para as pessoas que já estão falando sobre isso. Exatamente. Tem gente falando sobre isso. Você quer assumir que você é maconheiro? Vem com nós que tem espaço, né? Ai, que maravilhoso, meu Deus. E aí? Eu queria falar uma coisa muito importante que o Lucas notou, que é essa imagem de vagabundo que o maconheiro tem. Tem uma pessoa da família que eu não vou expor, e aí ela usa maconha há muito tempo, e ela é super trabalhadora, ela até teve um divórcio, que o marido dela era mais vagabundo do que ela, e ela queria uma pessoa mais ativa, ela sustentava a casa, e ela super usa maconha, ela vai dirigir, ela vai usando maconha, e enfim. Então eu acho que a primeira vez que eu usei maconha foi com essa pessoa. Você usou maconha. E eu acho que isso ajudou também, essa imagem que eu tinha, que ela não era essa imagem que o maconheiro tem. Mas não funcionou. Não funcionou. Por isso que a gente apelou pro brigadeiro, porque eu não sei fumar. E aí eu falei, não, eu quero o brigadeiro pra testar. Essa história, porque essa história foi em off. Por favor. Conta, amigo, depois. Não, eu vou contar, mas Tá. eu queria falar outra coisa, que é tipo, dessa pessoa que você tá falando, as pessoas da sua família levam essa pessoa muito, tipo, ai, ela é maconheira, não sabe o que tá falando. Ai, não dá, tipo. Tá chapada, não sabe o que tá falando. Sendo que não, às vezes tem muito mais consciência, reflete muito mais sobre a vida e as questões do que uma pessoa que tá lá assistindo o Globo da Atena. Mudando né? de canal o tempo todo. Mudando, exatamente. Então, tipo, falando agora também da minha experiência, que, tipo, desde eu sempre fui muito liberto, assim, pela minha mãe desde pequeno, né? Tanto que ela falava, porque ela sempre fumou cigarro. Aí ela ficava falando, se você for fumar cigarro, você que sustente seus vícios. Porque não é vir do meu dinheiro, e nem vem fumar o
eu. Então, tipo, nunca foi uma questão de, tipo, não pode fumar cigarro. Tanto que ela pedia pra eu acender o cigarro pra ela no fogão, umas coisas bem assim. Nossa, não vem. Hoje em dia, meu Deus, tá colocando a bituca na boca. Porque minha mãe comprava cerveja sem álcool pra eu beber uma breja com ela. É, tipo entendeu? Sim, gente, eu tomei, sabe o que? Cristal. Ainda existe isso. Não. A minha primeira cerveja, porque, gente, meu Deus, a ideia da minha mãe era assim, tem pouco álcool, gente. Não, a quantidade era... Não, Gente, que absurdo. aquele cerezer no final do ano, a família dava pras crianças tomar. Porque era tipo é gosto super- de suco, né? Ai, Não é nada, refrigerante, bestinha. Normalizado, né? Então eu sempre fui muito liberta, assim, sair, voltar a hora que quer, babá. E aí eu sempre tive esse contato mais direto com a maconha, porque, tipo, é época de escola, né? O pessoal tá se descobrindo e tal, quer ser diferentão, aí todo mundo começa a usar. E aí eu ficava naquele, né? Eu vou usar quando eu quiser, não vou ser por influência. Eu não preciso disso, não sei o quê. Então a pessoa só faltava colocar, né? Pelo amor de Deus, é bom! E aí eu, tipo, às vezes eu bebia álcool, uma vez eu fui lá pra Praça Pôr do Sol, e aí todo mundo e tal, e a gente começou numa brisa mó legal. E aí todo mundo, fuma. Aí eu comprei o vodka e levei, porque eu falei assim, gente, pra eu ficar no mesmo nível, Eu né? vou ficar bem louco. Eu vou ficar bêbado, porque era o que eu tava usando na época, né? Era bebida. Aí bebi um copão de vodka pra tentar entrar, Na porque tava vibe. todo mundo super não sei o que lá, tocando forró e tal. né? Maconheiro, aplaudindo o pôr do sol. Então eu sempre tive muito contato, assim, que eu podia ter usado desde aquela época. Só que aí eu falei, teve um dia que eu falei, hoje eu quero usar. E aí fui a gente tava numa festa e tal, aí minha amiga já fumava, aí comecei a fumar, e aí não batia nada. Aí tentei de novo, não batia nada. E ela, você tá fumando errado, não sei o quê. Aí a minha amiga tem uma cachorra, sabe aquelas cachorras que mostram os dentes assim? Pra quê? Foi ali que eu descobri. Foi quando eu descobri que tava louca. Eu tava. Aí a cachorra fugiu. Tava eu e minha amiga na grade do portão, no chão, assim, Tifa, volta. E o nome da cachorra era Tifa. Aí a gente ficava, Tifa, volta, por favor. Aí minha amiga, dona da festa, chegou, o que você tá fazendo no chão? Tipo assim, E a Tifa foi rindo. E rindo. Enfim, só que aí, tipo, só bateu aquela vez. Aí tentei várias vezes e tal. Eu não sei se eu não sabia tragar, não sei se eu não era da erva certa, enfim. E aí foi que a situação que a gente tava Que falando até. aconteceu. Gente, eu prometo que eu não sou uma má influência pros O meus Lucas foi a amigos. porta de entrada. Pra drogas mais pesadas. Por quê? Eu já tinha comido brisadeiro antes, mas foi uma bolinha, não sei o quê, não fez efeito, tá bom, sai vida que segue. Aí a gente foi e falou, vamos procurar no YouTube se tem alguma receita e tal. Só que lá explicava tudo direitinho. E a gente fez tudo Do errado. Porque falou que tinha que peneirar, tinha que não sei o quê, e a gente lá, né? Todo um trampo, É, né? todo É todo um um trampo. rolê. E aí tem a temperatura certa, porque não pode queimar a manteiga e tal. E a gente Foda-se, tudo né? errado, tudo errado. Ah, vamos esperar não, vamos comer quente, vamos comer. Ai, tá aí a dor de barriga. Mano, a gente sentou na frente da televisão, com um pratão de brisadeiro, e começamos a conversar, assistir filme como se nada tivesse acontecendo, sabe? Tipo, e tac. Aí era tipo 40 minutos pra bater e tal, aí a gente ficou esperando. Aí não bateu, vamos mais uma dose de Vamos tac. Daqui a pouco. Comendo folha, né? Que eu lembrei que você falou assim, é normal. Eu falei, acho que é, amigo. Os gravetos. Folha, tirando. Bola de galho. Aí demorou um tempinho, daqui a pouco eu comecei a sentir meu rosto em movimento. Não, ele falou assim, gente, eu acho que eu sou fofão. E aí começou a E aí balançar. começou a ficar assim, ó. E aí minha cara, Do blog, nada a gente começou a dançar no meio da sala. dançar no meio da sala. E nesse... Eu tenho até hoje o vídeo da primeira vez que bateu, que vocês estavam ouvindo Homemade Dynamite, da Aí eu Lorde. fiz- Aí tem uma parte da música que foi assim, ó, explode. Aí vocês fez. Foi minha cabeça que explodiu Aí eles naquela... começaram a rir um pro outro. Eu falei, o que tá acontecendo? Aí eles explodiu. Eu falei, explodiu o quê? Aí eles começaram a rir. Eu falei, ai, gente, não vai vir pra mim. Eu tô muito louco, não Só vai que vir pra nesse mim. dia a gente tinha marcado de ir pra uma balada com uma amiga. Ai. A gente comprou ingresso antecipado Nossa. e tal, não sei o quê.
Aí a minha amiga esperando a gente. Minha amiga falou, eu vou ficar sem celular, então eu te espero na estação tal hora. Morumbi, era no Morumbi. Aí, e a gente assim, né? Meu Deus, Travadíssimo, que mundo que eu tô, onde que eu- travadíssimo. Sabe entrar no metrô, você é louco. Aí todo mundo tomou banho. E naquela pira de o que tá acontecendo? Ai, meu Deus, o que... O Pedro, nervosíssimo, porque o Pedro falou, gente, não vão que vocês vão morrer. Ele entrou na. Eu Ele achei é. que todo mundo ia morrer. Ele entrou na paranoia. Ele bateu paranoia. Ele não, vocês Ele vão ficava morrer. trancando a porta, ele E ficava os vendo se os gatos os sumiam, gatos esses gatos... vão sumir. E eu assim, Cleiton, não vamos. O Pedro tá meio mal. Só que tinha essa minha amiga que tava esperando a gente, meu, o que eu ia E fazer? já tava pago, né? Já tava pago, mano, e era uma grana. Aí tá, forçamos todo mundo aí, chegamos no hall aqui do elevador, o Pedro, gente, Ali. no hall do elevador inteiro, todas as portas aqui, ó, tudo vomitado. Eu falei, se sai um vizinho aqui, a gente é preso, na minha mente louca, né? Aí olha o que eu fiz, gente, liguei na portaria e falei, oi, você pode pedir pra mulher vir limpar aqui que não... 10 horas da noite. Pode pedir pra mulher que limpa aqui, por favor, que meu marido vomitou o hall todo. Ele passou mal. E aí o cara, a mulher, ela vai embora 4 horas de sábado. Não tem ninguém pra limpar. Você que vai ter que limpar. Lógico. E aí eu vendo tudo aqui, o rastro, até em casa. Porque ele foi do hall até aqui dentro, né? Ele foi fazendo. Vomitei a casa inteira. E aí eu olhei aquela desgraça e falei, o que tá acontecendo? Juntei e tal, dei uma limpada por cima e falei, amigo, vamos encontrar minha amiga lá e falar que a gente não vai. A gente tava decidindo, na A verdade. gente ficou um tempão, que A gente eu ficou deitei na cama, ficamos aí você olhando pra- ficou. Eu vou, amor, você vai ficar bem? Amor, Monitorando. você vai ficar bem? Aí eu, vai. Tipo, não sabia nem o que eu tava O que pensando. tava fazendo, é. Vai. Enfim, e aí eu fui encontrar minha amiga, pedi desculpa e Não, ela... antes. Aí a gente foi no metrô sem saber. Eu dei uma paralisada, eu falei, não sei mais andar. Aí, enfim, eu fiquei na brisa que eu não sabia andar. Aí na hora que eu entrei no metrô, todo mundo, parece que todo mundo tava olhando pra mim. Todo mundo olhou. Aí eu falei, amigo, tá todo mundo olhando. Gente, parecia um clipe de terror, porque a gente tava andando no meio dos outros e os outros olhando pra gente, assim. E o meu, a gente tá sendo muito. O povo tá olhando. O povo sabe que a gente tá chapado. O povo sabe que a gente tá chapado. E ninguém, o povo Ninguém nem vivendo a vida chum. normal. Aí quando a gente encontrou a sua amiga, aí a gente. E ela, o quê? Chapadíssima também. Também. E ela tava chapada, a gente nem sabia nisso. E ela, gente, vocês não têm noção que quando vocês comem é outra coisa. A gente não, menina, a gente não sabia que era essa brisa. A gente não sabia que essa brisa pesada. E ela rindo e tal. Foi até tranquilo, E né? aí voltamos de Uber e ficamos o resto da noite. Deixa eu contar também o que aconteceu aqui em casa enquanto vocês estavam lá, né? Porque não foi só isso. Você dormia. Que aí, acho que você mandou mensagem pra Camila, né? Que era pra ela vir aqui pra cuidar de mim. A Camila Camila é é minha irmã. Aí, a Camila tava no aniversário do meu vô. Todo mundo lá, eu oro. Beijo, irmãos! A Camila sem entender nada do que tava acontecendo. E aí, eu em casa, aqui na cama, eu comecei a pensar: meu Deus, a minha família inteira descobriu que eu usei maconha. Aí começou a mandar no grupo da família. Mãe, Não. ele me ajudar. Não, eu Gente. comecei a mandar no grupo das Das minhas irmãs, irmãs. das irmãs. Ainda bem que eu não participo de grupo de família, senão ia dar merda. Mãe. E só que eu achei que todo mundo já tinha descoberto. Aí eu lá na cama, mexendo no celular. Desculpa, mãe. E no grupo que nem tinha minha mãe. Daqui a pouco eu mando mensagem pra minha mãe também. Mãe, desculpa, mãe. E aí as minhas irmãs sem entender nada, minha mãe sem entender nada. Depois a gente até mentiu que... Não foi nada. Eu só fui contar bem depois pra minha mãe o que tinha rolado de verdade. Não foi só o contato com a minha mãe. Eu também fiquei indo pro interfone toda hora, falando, minha irmã vai chegar. O Cleiton Aí, chegou. a minha irmã vai chegar. Aí ele, tá bom, ela não chegou ainda, espera. Sério que rolou isso? Rolou. Ai. Ainda bem que o porteiro era super Ele era gente super boa. Aí no outro dia a gente encontrou com ele assim, sumiu. Aí ele, vocês estavam loucão demais, não? Só que ele achou que era bebida. Ele não achou que É, era. quem vai pensar em maconha quando Como você vomita, né? Sim. Porque Não é o se que você falar. fumar, não tem essa cultura muito então, de comer, né? exatamente isso que eu ia falar. Assim, gente, se você é novo, tá ouvindo a gente é adolescente, é importante você não usar, gente, pelo amor de Deus. Porque existem estudos que comprovam que acho que até os 20 e poucos anos o seu cérebro não tá formado. Então, espera, gente. E outra coisa interessante de trazer
trazer pra discussão, é isso. Essa história toda, ela leva o quê? Aconteceu. Porque é falta de informação. informação. A gente não tinha uma informação, porque assim, gente, droga tá aí e as pessoas vão usar. Maconha é proibida, as pessoas continuam usando. O negócio é de que forma, né? De que forma que essa informação é... E o canal de vocês, cara, eu aprendi tanto, aprendi a lavar, prensar, sabe? É uma informação do caralho, eu acho importantíssimo. É muito louco, por exemplo, eu sou de uma época que o povo se automedica. Gente, antibiótico até ontem nós tomava igual água, né? Nos 90 é antibiótico e anticoncepcional. Mas as dicas que eu ia dar, por exemplo, realmente, para quem quer usar maconha, você tem que ser um pouco mais velho, porque as pessoas ainda não sabem a longo prazo qual é o resultado do uso numa pessoa mais nova que o cérebro não está formado. É só falta de estudo, daqui a alguns anos a gente vai saber. Enquanto a gente não sabe, não use até seus 20 e poucos anos, é melhor. Fumar não é a única forma de consumir, que nem você falou, porra, acho que eu não sei fumar e tal. Às vezes a pessoa sente que tem que se obrigar a fumar para poder usar ganja. Não necessariamente, tem outras formas. Até vaporizar já é um pouco menos prejudicial do que jogar. O problema é jogar fumaça direto na sua garganta e pulmão. Quanto mais distante a fumaça estiver da sua boca, então piteiras longas ou bong e filtros que tiverem no caminho, né? Filtro na piteira, água do bong, resfriar essa fumaça, tudo isso diminui os danos. Mas você pode também comer. Só que o comer é isso. Não tem até hoje uma métrica correta. Lá nos Estados Unidos os caras estão sofrendo muito com a galerinha, principalmente comida que é bonitinha, coloridinha, a galerinha, ai meu Deus, vou comer aqui uns gummy bears de maconha. Bi, vai tudo pro hospital passando mal, porque não tem como medir. Então, minha maior dica, meu, quando vocês falaram do brigadeiro, eu lembro de uma festa que eu fiz, que eu tive a sacada de fazer 2 brownies. Um com ganja e outro sem. Porque daí você come, espera, dá larica, você come o sem ganja. Pra você não ficar se matando de comer aquele que tem ganja. Porque você vai querer comer mais. Porque doce é bom, porra. Aí eu fiz 2, aí a gente ia medindo. Não, come um do 100, 3 do outro. Mais um do outro. Equilíbrio é sempre importante. E medir o próprio corpo. A gente, principalmente quando a gente é mais novo, a gente é muito compulsivo. Eu sempre fui muito compulsiva. Com bebida, já tive como alcoólico, entendeu? Com ganja, teve uma vez que eu fiquei mal, que eu bateu essa paranoia, que eu fumei demais o dia inteiro. Eu falei, meu Deus, tem que passar logo. Então tem que esperar essas compulsões passarem um pouco. Você vai comer, dá uma mordidinha e espera, mesmo que você esteja acostumado, porque é uma absorção completamente diferente a mucosa do estômago e a do pulmão, é outra brisa. Mas é isso que vocês falaram, é porque hoje a gente não pode ter estudo. Poucas faculdades estão abrindo estudo para isso. E ninguém quer, né, mano? A indústria farmacêutica vai bancar um remédio novo, um cosmético novo que vai dar muito dinheiro lá na frente. Hoje que eles veem que a ganja medicinal tá dando dinheiro, eles estão tentando enfiar isso aqui no Brasil. Mas o Brasil, no governo atual que está tentando destruir a Anvisa, não é mesmo? Está desacreditando o STF. Então, tá foda. Como que vai por isso- avançar nessa questão se Por isso que é só tão tá voltando pra importante trás? E a gente se posicionar. A entendeu? gente tava até meio que lado positivo, né? Porque a gente viu que tem gente que consegue plantar algumas pessoas, né? Pra Sim. usar de forma medicinal. Porque do jeito que tá, a gente não sabe se isso vai durar muito tempo, né? Tem algumas pessoas que conseguem habeas corpus e daí conseguem plantar para fins medicinais e tal. É um trâmite do caralho, mas já tem gente, vários advogados, vários corpos ajudando com isso. Eles estão abrindo uma legalização para a indústria, extremamente restrita, que vai manter a ganja na mão de grandes produtores, de gente que já tem dinheiro e de gringos que já compraram o nosso mercado, só esperando a legalização. Então, se continuar pelo caminho que tá, no máximo, quem tem todo o dinheiro hoje vai continuar com todo o dinheiro lá na frente e a gente não vai poder plantar. Então a nossa luta hoje tem que ser para poder plantar. Velho, eu preciso plantar. O que vocês vão fazer com medicinal, com não sei o que, foda-se. Eu quero plantar para tirar isso da ilegalidade. E a informação é a nossa maior arma. Mesmo que seja um momento em que a informação não tá na moda, não tá na moda estudar, os doutores, os artigos científicos não estão na moda, a gente tem que achar formas de falar com o coração das pessoas, né? Quando você mostra uma pessoa que tem, por exemplo, convulsões, 10, 15, 20 convulsões por dia, começa a usar CBD e para de ter convulsão, a mãe do Mitu, por exemplo, teve câncer, fez quimioterapia e o tratamento todo ela se tratou com CBD. Porque ela desistiu, ela falou, mano, amanhã eu vou morrer, eu não aguento mais, me dá esse bagulho aí. E ela é super cabeça fechada, até hoje ela não aceita que
fume maconha, não fala que é uma coisa boa. Mas indicou tudo pras tia, o óleo, porque ela falou, eu fico meio aérea, né? Mas ela falou, passa enjoo, passa tudo. Nossa. Então, quando as pessoas veem o benefício disso, a gente tem que apresentar o benefício, Exatamente. Porque né? não é só coisa... A maconha é Não é só maravilhosa, transcender. não é só transcender, tem esse lado também, né? Eu defendo também o uso recreativo, porque eu acho que a gente bebe álcool, eu bebo na sexta, quinta-feira, amanhã eu vou chegar em casa, vou beber, hoje eu vou beber, e ninguém fala nada sobre isso, é uma puta cultura que pode, é uma droga que faz muito mais mal do que maconha, que não é uma droga, é uma planta. Então eu defendo sim o uso recreativo, mas se a gente pelo menos começasse a abrir a cabeça pro uso medicinal, né, para salvar a vida das pessoas, para melhorar a saúde das pessoas, já seria um grande passo, assim. Você não tem que achar legal fumar maconha, você só tem que aceitar que quem precisa desse remédio usa como remédio. E se eu plantar para toda essa putaria que todo mundo fala, a guerra às drogas, nossa senhora, tanta bandidagem, tanto crime. Uai, legaliza, deixa plantar, que aí acaba o crime. Não acaba, né? Nossa. Melhor. Mas é uma parte que diminui, né? Exatamente. Sim. O Osmar Terra postou esses dias, é muito importante que eu fui até... Eu nunca respondo esses caras no Twitter, até porque eu não queria que eles soubessem quem eu sou, mas eu fui lá responder porque ele postou um gráfico que mostrava que no Canadá a maconha ilegal estava diminuindo o preço e a maconha legalizada estava aumentando o preço. E ele postou com o seguinte argumento, falando assim, olha, dá pra ver aqui que a venda de maconha está aumentando com a legalização. Com o gráfico todo em inglês, de uma população que nem lê, a gente sabe direito, imagina inglês, então ele manipula essa informação. Eu fui lá bater na porta dele e falei assim, olha moço, eu não sou economista, não entendo muito bem, mas quando cai o preço, para meu entendimento, é porque caiu demanda. Então caiu a demanda da maconha ilegal e aumentou a demanda da legal. Então eu acho assim que o senhor está só um pouco tentando desinformar a população. E é isso, a gente precisa hoje pegar todos os dados que estão colocando na mídia e procurar fontes. Tem que ter 2, 3, 4 fontes falando a mesma coisa. Aí você pode chegar perto de acreditar, né? Tá foda. Voltando agora ao canal, a gente tem, né, nós três temos curiosidades de saber como que funciona essa parada judicial, né? Se tem alguma encrenca, se já teve, se alguém já foi condenado, Porque vocês preso. vendem produtinhos, não é a cannabis, né, Sim. propriamente, só que como que funciona, assim? Cara, hoje a gente... Já faz algum tempo que a gente tem um advogado que ajuda a gente. Hoje a gente tá trabalhando com um grupo de advogados. E a gente nunca sofreu nenhuma punição muito grave. E a gente nunca foi detido, nunca foi levada para lugar nenhum. Recentemente o Me Too recebeu uma intimação. Fomos acusados de apologia. Mas de uma forma muito estranha, chegou num endereço muito estranho, de um jeito estranho. Esse ano também deletaram nossa conta do Instagram, falaram que foi por engano. Ah, meu Deus, a gente não sabia. E então a gente tenta, até os nossos advogados dão o conselho aconselham a gente, essa palavra. Os nossos advogados até aconselham a gente, assim, a gente não pode mostrar, evidenciar e nem incentivar o uso. A gente pode falar e desmistificar, e eu posso abrir e dizer que eu uso, aí é problema meu, eu me entendo com a justiça. Por ser todo mundo branquelo, hétero, classe média, ninguém nunca sofreu nada. Mas a gente toma um cuidado especial para não envolver, por exemplo, pessoas menores de idade. Todo mundo pergunta pra gente, pode visitar o QG, pode fazer encontro, pode não sei o quê. A gente tem muito medo de misturar isso e acabar misturando uma galera muito nova e os pais vão cair matando em cima de mim. Eu não posso, gente. Mas então tem esse cuidado de não expor demais, não colocar muito explícito o uso, tentar nas nossas falas a nunca incentivar ninguém. Use maconha antes de dormir, você vai dormir bem. Não posso. Posso falar que eu uso pra dormir e acho bom, muita gente usa pra dormir. Você usa o que você quiser. Então a gente tem alguns cuidados, mas não sofremos muito até agora. Hoje, com a nossa entrada num mundo um pouco mais mainstream, até então a gente estava restrito ao mundo canábico. Aí quando você vai fazer uma live com o Cauê Moura, quando a gente gravou com o Drauzio Varela, a galera da Bolovo, você vai um pouco mais para fora do nosso mundo, a gente recebe um pouco mais de represália, assim, a gente recebe um pouco mais de haters, de repente algumas denúncias, essas coisas. Mas por enquanto nada de grave, nenhum bafão judicial grave aconteceu, assim. Ainda bem.
Oh, gente, pelo amor de Deus. A gente tem medo, porque uma vez o Léo recebeu uma intimação também, mas era uma coisa nada a ver de uma denúncia que ele fez nas eleições. Mas logo que ele recebeu a intimação, a gente, pronto, estamos fodidos. O Leonardo vai entregar todo mundo, ele vai entregar todo mundo! Falei, não, vou falar que eu não conheço, não posso nem falar, meu. Eu tenho conversas durante anos, não posso negar minha relação com eles. E assim, a primeira vez que o Lucas me mostrou um vídeo de vocês, a gente já se identificou com você, que é a mulher e tal. Todo mundo pergunta se é trans. E aí, aí eu queria saber como que é essa relação, se tem muito LGBT que te procura, que se identifica, e como que você corresponde a isso, e como que você vê, porque assim, a gente LGBT, por já ser descriminalizado e ter isso em comum, discriminado, a gente acaba se identificando com essa causa maconhistas, igual vocês falam. Então, acho que é muito mais fácil vocês explicarem pro LGBT, né, entrar na cabeça de LGBTs do que de povo hétero fechado, né? Sim. Não que não tem LGBTs que são fechados, né? Mas eu acho que tem esse caminho paralelo, né? E especialmente por ser mulher, né, e sofrer alguns preconceitos, algumas coisas, a gente se identifica nisso. Eu trabalho... Em primeiro lugar, eu tenho cara de sapatão, desde pequena, né? E sempre fui... As pessoas me consideram masculina, eu acho besta, acho que não existe mais feminino e masculino, né? Mas porque eu gostava de futebol, de não sei o que lá. Então eu sempre tive uma relação muito próxima. Muitos amigos, quando eu era adolescente, me contavam que eles eram gays, saíam do armário pra mim. E eu falava, eu sempre tive uma relação muito próxima. Embora não tenha conseguido desenvolver uma paixão por mulheres até hoje, consigo tentando. Tá foda, o mundo hétero tá foda. E há 5 anos eu trabalho com dança, gente. É a viadagem toda, é maravilhoso. E eu sinto uma liberdade muito grande. Eu me sinto dentro do mundo LGBT muito mais livre do que dentro do mundo hétero, que é todo mundo um pouco mais, sei lá, preocupado. E eu acho que por estar no universo da dança, do teatro, essas coisas também, aí é uma liberdade que Jesus Cristo, né, gente? Nós estamos se abraçando, se amando. Foda-se, pode beijar quem você quiser, dá pra quem você quiser. Então, eu acho que até toda a minha linguagem, minha forma de viver, a gente acaba se identificando. De vez em quando sai um pajubá no meio das héteros mesmo e foda-se. Então, sim, todo o público LGBT fala bastante comigo diretamente. O Roda Brisa que a gente fez com a Juarve, que a gente falou sobre isso, o Me Too... A galera ficou em choque porque o Me Too falou que já beijou meninos. Sim! Ai, eu fiquei, gente! Tá todo mundo atrás dele. Eu fui. Inclusive, passa o WhatsApp dele, por favor. Eu falei, migo, o Me Too. Eu falei assim, migo, o Me Too falou que já pegou o boy também. A gente ficou em choque. Então, assim, e aí isso vai trazendo aproximação, porque é isso, sexualidade é uma coisa muito de fase, de vários fatores que não é escolher quando você é pequeno. Eu fui ensinada a ser hétero, não me deixaram jogar futebol porque eu ia ficar muito machona. Que era isso se não era medo dela virar sapatão, gente? Avisa minha avó que eu fiquei machona de qualquer jeito, que não sei jogar futebol, entendeu? Perdi a oportunidade de ser a Marta, tá ligado? Ai, que preconceito idiota. Sim. Mas eu acho que é por isso que a gente tá tentando permear todos os meios e falar com o maior número de pessoas, fazer as pessoas se sentirem incluídas. Às vezes só ter eu lá falando, as gays, não sei o que, não vai representar tanto quanto trazer, por exemplo, hoje a Marcela que a gente tem, que é bi. Já é um outro espectro, mano. Você fala, será que muda tanto? Muda muito, né? Sim, até pra gente que é pra LGBT, essa questão de ser da bifobia e tal, porque a gente reproduz muito, né? Porque é um campo que a gente não conhece. Porque pra gente ou o cara é gay ou a mina é lésbica. Bi sofre muito, sofre. É muito invisibilizado também. A lésbica ainda mais, né? Mas o bi porque as pessoas não acreditam, né? E ainda tem aquele negócio de tipo assim, a gente tá namorando. Mas tem preocupação de você ficar com uma mulher. Gente, se você tá namorando a pessoa, você tá com ela ali no rolê. O meu acordo com você é com você. Exato. E pegar outras pessoas é outra questão. Exato. Eu adoro o povo desacredita que não tem como ser bi, não. E tem como ser qualquer coisa que você quiser ser, gente. Eu acho que o foda é você se enganar e enganar outras pessoas. Isso não pode. De resto, pode tudo. E foi o que eu falei
no episódio depois da Nayade foi o do relacionamento, né? Que aí eu falei que muito filme trata a bissexualidade como traição. Tem aquele Azul é a cor mais quente, o Minhas Mães e Meu Pai, que trata tudo como traição. E aí, como que você traz uma imagem positiva sobre Mas sabe o que eu a acho também? É porque assim, por conta do mundo machista e homofóbico, preconceituoso, nós gays, quando a gente tá se descobrindo, a gente prefere falar que é bi pra não sofrer tanto preconceito. Pelo menos eu fui assim. Eu fui assim. Ah, não, eu gosto de mulher também, gente. Eu também gosto de mulher. Nossa, Quando nada. Pelo amor de Deus, gente. Olha essa racha, Pelo famoso amor de de Deus, pelo amor não de tá. Deus. E aí cria isso, porque como os gays meio que crescem meio que nessa cultura, porque eu conheço vários que também passou por essa fase, tipo, eu sou bi, aí a gente desacredita da palavra quando quando a pessoa realmente é bi. Porque a gente fala, Sim, não, porque acha que tá confusa. acha que tá confuso igual a gente, né? Ou medo, né? E a sociedade cobra uma consistência na sua decisão. Você tem que ser sólido e ser assim pra sempre, né? Se você é lésbica, você tem que só querer lésbica. xereca. Filha, agora que eu aceitei que você é lésbica, a Você senhora é vai ser lésbica. sapatão. Entendeu? Não colou velcro, não chega perto de mim. Você tem pré-requisitos ali pra Sim. cumprir. E não é assim. Eu acho muito afrontoso, muito ofensivo uma pessoa que vem perguntar minha opção sexual. A vida inteira as pessoas me perguntaram: ai, mas você é ou não é do babado? Você Independente da época da gíria, eu sempre achei muito invasivo. E agora eu vou devolver com uma pergunta mais invasiva. Se for um cara fala assim: ah, mas você é sapatão ou não é? Fala, você come sua mulher só de 4? Bi, se eu tenho que responder o que eu faço no meu quarto, o senhor tem que responder também, tá Ou ligado? aquela, tipo assim, porque, igual Pra eu falei gay também tem muito no isso. episódio anterior, você chega no cara e fala assim, sua esposa te deda? Enfia o dedo É no seu cu? isso. Ela Você te gosta come. de fio terra? Você gosta de fio terra? Porque pra gay a gente sempre tem, né? Quem é o homem e a mulher. Quem é o homem e a mulher da relação? É isso, não existe Tem muito isso pra- gente. Cada dia é uma coisa e foda-se, você não tem nada a ver com Sim. isso. Exatamente. Ah, eu acho um absurdo, gente, também essas coisas. Sim. É passado como as pessoas querem invadir a vida pessoal das pessoas. Ai, pelo amor de E Deus. esse lance do Me Too falar abertamente também foi muito importante, né? Porque os caras que são preconceituosos... Porque não é porque segue o canal que é super desconstruidão e tal, né? Ele falar, os caras veem ele como hétero, né? Nunca triscou em homem, né? Brasa que lá. E aí ele falar deve ter sido um tapão na cara. Mas eu vi que muito o pessoal do comentário tava, tipo, muito, cara, que legal. Eu achei maravilhoso, E eu não não vi. só o povo LGBT, teve muito hétero falando: ah, eu também já beijei meu amigo. Ah, eu não sei. O povo começou a se... Que acaba normalizando, né? Tipo... Na verdade, a primeira vez que eu confessei pra uma amiga que eu já tinha pegado mulher ela virou pra mim e falou assim: quando você era pequena, você brincava com as suas amiguinhas dessas coisas? Eu, não, amiga, não, bicha. Putaria só, se fosse. Menina ainda, que pode mais ainda ficar pelada, ficar se pegando. Bi, nós se pegava horrores. Então eu descobri sexualidade, orgasmo, tudo com mulheres. Mas aí você bloqueia, não pode ser machona, tem que ser heterossexual e tal. E lá na frente da minha vida que eu fui pensar sobre isso. Quando eu fui pensar sobre tentar desconstruir a heterossexualidade. Será que gosto ou não de mulher? Posso estar bloqueando isso? E fui rever essas minhas amigas. Falei, porra, pelo menos com elas eu senti prazer. Então eu já senti prazer com mulher. E ainda não me caracterizou como bi, como lésbica, como nada. Eu não faço a mínima ideia. Eu, por enquanto, gosto de homem, mas não sei o que eu sou, gente. Porque a gente é assim, ser humano. E aí eu acho que quando o Me Too trouxe essa questão, traz pra todo mundo isso, do gente... Sexualidade é um espectro muito grande, relaxa. Pode pegar várias pessoas, se atrair por várias pessoas. Não quer dizer que eu você acho que- vão te colocar numa caixinha por isso, Não né? precisa de consistência. Tem uma onda relaxa. muito legal nos Estados Unidos que eu vejo, que é a pessoa não se definir. Eu acho que é sensacional. É Adoro, necessário. Também. Eu não preciso... Outro dia eu vi um lugar que... Todo bar que eu vou, eu arranco placa do banheiro. Eu acho um absurdo ter que dividir homem e mulher nos banheiros. E eu acho muito absurdo também você ter que... Foda-se, se identificar. E aí eu vi nos Estados Unidos que tinha um banheiro homem pra quem se identifica homem, mulher pra quem se identifica mulher. Nossa. Maravilhoso. E é muito importante. É incrível, gente. Imagina. Isso era uma coisa que é muito difícil de colocar, mas na escola de dança, por exemplo, todas as drag, todas as trava, todas as minas, pra mim, tinham que se trocar no banheiro dos meninos. Sério? Até Nossa. no meio da dança? Sim, porque você também lá tem muita gente que é aluno, é retrógrado, e de repente se você misturar demais isso... Então, como tá todo mundo lá... Eu me trocava, por exemplo, no banheiro dos meninos, quando eu podia. E se de repente eu tô lá e tem um homem hétero que não se sente bem, ou uma pessoa que não se sente bem comigo lá,
Então tinha toda essa questão, é difícil lidar com as pessoas, é difícil dar o primeiro pontapé na porta e falar assim, não, nosso banheiro aqui é livre. Então é treta, eu fui perceber isso só muito tempo depois, convivendo, né, com todo mundo e sacando que era muito mais difícil pros outros do que pra mim, branquela e hétero. E agora, gente, a gente vai passar um pedaço de uma ouvinte nossa, que ela vai relatar um caso de que ela foi abordada por policiais. E escutem aí. Oi meninas, tudo bom? Eu vim aqui hoje contar um pouquinho sobre a minha experiência como usuária. Bom, eu sou de São Paulo, da extrema sul, nascida e criada, e eu sempre fui muito privilegiada, porque pra mim, maconha nunca foi proibida. Por quê? Porque eu sou branca, basicamente. Porque eu sou branca e porque eu sempre usei em espaços de privilégio, ou seja, espaços de gente rica. Você acaba conhecendo as pessoas, se misturando e, bom, te confundem como um deles. E, apesar de eu sempre ter sabido que eu era privilegiada, por sempre ter podido usar a minha erva e ninguém nunca ter me abordado, ninguém nunca ter falado nada, eu nunca tive dificuldade para comprar, etc e tal, isso nunca tinha sido algo tangível, mensurável, digamos assim, até o dia que eu tomei o enquadro. Pois bem, só dando um pouquinho de contexto, eu já sou usuária tem aí cerca de uns 10 anos e eu sou casada, meu marido também é usuário. Nós sempre fizemos uso dentro de casa, principalmente, que era nosso porto seguro, mas havia situações em que não dava, porque nós dividíamos casa com uma pessoa que não sabia, e bom, que por N motivos que não vem ao caso, nós não queríamos que essa pessoa soubesse. E bom, justamente porque compartilhávamos essa casa, nós conseguíamos morar numa região muito privilegiada da cidade, que era na rua de trás de um shopping de luxo da cidade, né, da capital aí, São Paulo. E bom, quando não era possível a gente fazer uso em casa, nós íamos até uma pracinha que tinha aí atrás também desse shopping, que vulgarmente chamávamos de pracinha das drogas, porque todo mundo ia para lá, os próprios funcionários do shopping, funcionários dos restaurantes ao redor, todo mundo ia para lá para fumar o seu tranquilo. Enfim, o pessoal jogava baralho, tomava uma cerveja, fumava seu cigarro na sua pausa, enfim. Era um espaço coletivo ali que, na minha opinião, era muito bem utilizado. Só que o que acontecia era que de vez em quando ia um pessoal mais jovem pra lá e ficava meio bêbado, fumava o seu baseadinho e ficava meio louco, fazia mais barulho. E aí o que acontecia? As pessoas que moravam ali ao redor dessa pracinha, por vezes chamavam a polícia, né? Sempre o que acontecia era que a polícia ia lá, dava um esculacho em todo mundo, às vezes levava um povo para DP, às vezes simplesmente ia lá, dava um sermão e, né, dava enquadro em todo mundo e ia embora só para falar pros moradores da região, não, porque tá seguro, hein, ó, fizemos nosso trabalho. Sabe como é que é, né? Então, rolava isso nessa pracinha. Eu nunca tinha sido pega, digamos assim, na pracinha. Mas teve um desses dias que eu e meu marido fomos pra lá e calhou de
tomarmos um enquadro. A polícia simplesmente estava de noite, tinha acabado de escurecer. A polícia chegou com luzes todas desligadas, não tinha uma luz, nem a lanterna do carro estava ligada. Sem sirene, obviamente, sem nada. Quando eles desceram do carro, todos nós fomos surpreendidos, começaram a gritar com armas automáticas na mão, eram 3 caras. Imagina, apontar uma arma automática pro grande perigo que é o maconheiro, né? Esse é o país que nós vivemos, infelizmente. E claro que eles estavam sem o nome deles, né? Sem a identificação na roupa deles, que deveriam estar. E aí aconteceu comigo uma experiência que eu nunca tinha passado, que foi a desse enquadro. Bom, estávamos eu, o meu marido, estava um pouco mais longe. Já na hora que eu vi que os policiais vieram pra cima, eu joguei o baseadinho que a gente tava lá fumando no chão. Tava de noite, tinha grama alta, então perdeu-se, né? Perdeu-se para sempre. O triste é que a gente tinha acabado de acender. Foi uma pena. Enfim. E aí, quem tava fazendo a algazarra, que provavelmente motivou os vizinhos ali chamarem a polícia, eram uns pré-adolescentes, assim. Uns pré-adolescentes que estavam lá, eram 4 moleques, uma menina. E mais velhos, assim, eu e meu marido. Aí, beleza, né? Todos os pré-adolescentes. Aí é que eu comecei a ter aquela noção da realidade, né? Todos aqueles pré-adolescentes imediatamente colocaram a mão na cabeça, largaram as mochilas no chão, colocaram a mão na cabeça e já ficaram quietos, de cabeça baixada. Eu e meu marido, a gente continuou normal como a gente tava. Eu acho que eu não comentei, além de eu ser branca, meu marido também é branco, né? O policial já chegou em nós. Os homens aqui, as mulheres ali. Aí separou. Aí fizeram lá a filinha dos meninos e ficamos eu e tinha mais uma menina, né, no grupo. Tinha uma menina lá, dos adolescentes. Ficamos eu e a menina do outro lado. Tá. Aí tomaram aquele esculacho, aquela palhaçada toda de truculência, de ameaçar, de um monte de coisa e tal. Eu já não lembro de muita coisa dessa noite, porque eu acho que o nosso cérebro, ele meio que tenta apagar. Mas eu aprendi grandes lições nesse dia e eu aprendi o porquê que eu sou muito privilegiada. Um dos policiais foi em cada um dos meninos perguntando algumas coisas. Chegava no menino assim, perguntava: da onde que você veio? Onde que você arranjou esse negócio? E esse celular aí? É seu? Você tem nota? Umas coisas assim. E aí os meninos respondiam: não, senhor, eu não tô com a nota aqui, mas eu comprei, é minha assim. Eu sou do... A maioria respondeu, acho que todos, na verdade, responderam que eram do Paraisópolis. Paraisópolis, para quem não é de São Paulo, é uma comunidade que tem na Zona Sul, na região do Morumbi. Bom, na hora que chegou para perguntarem pro meu marido, que era o único que era um pouquinho mais velho e era o único que era branco, já perguntaram diferente. Chegaram para ele e perguntaram: qual a tua profissão? Meu marido respondeu: eu sou isso, isso e isso.
trabalho no lugar XPTO. Aí ele falou, e onde que você mora? Aí ele falou, eu moro aqui na rua de trás. Aí o policial, e por que você não foi fumar na tua casa? Você vinha aqui causar esse distúrbio, não sei o que, né? E deu esculacho nele, só que deu esculacho não porque ele tava usando, não porque nada nesse sentido. O esculacho dele foi de por que você não tá fazendo isso na sua casa? E como assim? Tipo, você tá perturbando a ordem, sendo que você poderia estar fazendo na sua casa. Muito diferente dos outros, que pros outros ele virou e falou: ah, vai tudo pra DP. Se eu pegar vocês aqui mais uma vez, né? Ah, mas porque vocês já estão com o passaporte carimbado, não sei o que, pra ir pra cadeia. Ele falou lá o nome da cadeia, eu já nem lembro mais. Então, assim, já começou nisso. E a minha pressão baixou, e eu tava vendo o cara interrogando meu marido, e eu tava vendo que ia dar merda, que a gente ia pra DP, que a gente ia tomar no cu, blá, 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 blá. Aí, beleza, né? Vieram falar comigo e com a menina. Primeiro que chegaram na menina, também de pele, não era aquela pele que você percebia assim, a pele escura e tal, mas já era mais parda, assim, né? Se você for colocar, sabe aquele meme que divide se você é um jovem ou se você é bandido, que tem ali a paleta de cores, o policial segurando? Ele meio que fez isso na cabeça dele, sabe? Deu claramente pra perceber. E a menina não se enquadrava na paleta de cores onde ela seria apenas uma jovem. Ele já chegou nela assim: ô, sua vagabunda, o que você tá fazendo aqui de novo? Eu já não falei que se eu pegasse você aqui de novo, blá, 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 você, quando fizer 18 anos, eu vou te levar pra... E aí falou também o nome da cadeia que tem lá em São Paulo, que eu já não lembro. Eu vou te levar lá pra não sei aonde, seu passaporte aqui, ó, tá carimbado. Deixa eu pegar você aqui mais uma vez, pá, não sei o que, deu um esculacho. Também perguntou pra menina do celular dela. Ela já catou assim o celular e falou: quer a senha? Imagina. Deu um esculacho na menina, veio falar comigo. Aí a mesma lenga-lenga que pro meu marido. Não perguntaram nem pra mim, nem pra ele aonde que a gente tinha comprado nosso celular, se a gente tinha nota, em momento algum. Também pra mim perguntaram qual era a minha profissão, aonde que eu trabalhava, onde que eu morava. Aí ele veio: mas você tá achando que isso aqui é Holanda? Que você pode fumar na rua? Isso aqui é uma substância ilícita. Eu vou levar vocês todos pra DP, e vocês dois que são maior de idade, eu vou prender vocês por aliciação de menores. Aí eu falei: mas senhor, eu nem conheço essas pessoas, eu não conheço esses adolescentes que estão aqui, eu não conheço ninguém que tá aqui. Aí ele: ah, mas conhece sim, a gente prova que vocês conhecem sim eles. Isso aqui que vocês estão fazendo é aliciação. Aí eu falei: mas senhor, eu não tô com nenhuma substância aqui, o senhor pode me revistar. Eu já tinha jogado o negócio no chão, ué, não tô com nada. Ele: não, mas porque a palavra do policial é fé pública, eu posso falar o que eu quiser, que vocês estão fudidos, que vocês vão se fuder na minha mão. É hoje que a gente vai levar todo mundo pra DP aqui. E intimidando, falando
um monte de coisa. Porém, não me chamou de vagabunda, como chamou a menina, pobrezinha. Uma menina como eu, vestida com o mesmo tipo de roupa que eu, fazendo a mesma coisa que eu ali. Ela é vagabunda. Eu sou uma jovem. Eu acho que aquilo ali é Holanda. Ela é uma vagabunda que vai pra cadeia quando fizer 18 anos. Sabe como é que é? Nessa hora eu chorei. De ódio. De muito ódio. Eu nem me importava tanto com o que ia acontecer comigo no momento, porque o meu ódio daquela situação, da diferença com que aqueles policiais estavam tratando a mim e ao meu marido, que morávamos ali, naquele espaço, né, entre aspas, de gente rica, e daqueles jovens que eram do Paraisópolis, que provavelmente tinham ido ali no shopping se divertir, sei lá, ir no cinema comer um Mac, aquilo me matou. E, bom, enfim. Conclusão, liberaram todas as crianças, os jovens, né, crianças, não são mais crianças. Liberaram lá todos os adolescentes, né, todos os menores. E aí ficou só eu e meu marido. Porque eles tinham falado, vocês dois vão pra DP, vocês dois vão pra DP. E batiam nessa tecla de que eu e meu marido ia pra DP, que a gente ia se fuder, que a gente isso. Aí, depois que debandaram, né, que já estavam bem longe os adolescentes, eles veio, acho que sei lá, o sargento, o que quer que seja, o mais importante ali deles, ter uma conversa comigo e com meu marido. Falando, minha gente, vocês não podem fazer um negócio desse, isso aqui é proibido, né? Por que vocês não vão fazer isso na casa de vocês e não enche meu saco? Não tô falando que é pra vocês não fumar, mas faz isso onde eu não tenho nada a ver. Eu não vou entrar na casa de vocês. Lá vocês fazem o que vocês quiserem. Ele falou bem assim. Aí veio com um papinho paternalista, sabe, idiota, virou pra mim e falou: e se amanhã eu resolver que eu quero ligar pro seu chefe e falar o que aconteceu aqui? O que ele vai achar? O que vai acontecer? E eu respondi pra ele, eu falava, senhor, eu pago meus impostos, eu sou uma cidadã, eu cometi um erro, realmente, eu não devia ter vindo aqui fazer isso. Eu sei que eu tô fora da lei, mas eu não tenho antecedentes e se o senhor me deixar ir embora aqui agora, o senhor nunca mais vai precisar olhar pra minha cara, porque eu nunca mais vou aparecer aqui pra fazer isso. Aí, esculacho vai, esculacho vem. Devolveu o documento do meu marido. Falou que nunca mais queria ver a gente ali. E foram embora. E foi isso que passou nesse dia. Uma merda? Foi uma merda, mas me ensinou muita coisa sobre o que é o nosso país e por quem ele é comandado de verdade. Bom, essa situação já fazem alguns anos, não só por esse motivo, mas por vários motivos agregados à violência que o maconheiro sofre no Brasil. Eu e meu marido, nós nos mudamos, não moramos mais em São Paulo. Hoje nós vivemos em Lisboa, né, Portugal. E aqui a situação é muito diferente. E, assim, em muitos aspectos, mas principalmente ao que diz respeito a drogas. Aqui a política de, né, entre aspas, combate às drogas
ela tem um viés muito mais de redução de danos do que qualquer outra coisa. Aqui não há nenhuma droga, nenhuma substância liberada, né? Porém, existe uma diferença. O porte de cannabis até X gramas, não sei dizer exatamente, não conheço a lei a fundo, mas até X gramas não é crime, né? Você portar, é descriminalizado a posse, né? O porte de cannabis. E, olha, você não vê as pessoas doidonas na rua, entendeu? Você não vê tráfico, você não vê nada disso, sabe? Aqui cada um cuida da sua vida, os policiais cuidam do trabalho deles, eles não estão nem aí se você, né, se você tá fumando o teu baseado quieto no teu canto, ninguém vai te encher o saco, é muito diferente. Hoje nós utilizamos praticamente exclusivamente dentro da nossa casa, porque já não dividimos a casa, né, com ninguém, principalmente alguém que não possa saber que nós somos usuários, então é bem mais tranquilo. E isso ajudou muito numa recuperação da minha saúde mental, porque você não fica bitolado, né? Você não fica com aquela coisa de, principalmente depois desse enquadro, eu tive muito problema para conseguir consumir, né, maconha, consumir erva fora de casa. Eu tremia, eu tinha como se fosse um pânico, eu tinha medo de polícia, né? Então, assim, tudo bem, né? No Brasil a gente tem que ter medo da polícia mesmo. Mas quando eu via um policial, assim, no Brasil, né, eu atravessava a rua, ou já me tremia inteira. E eu geralmente não estava portando nada, não tinha nada contra mim. Mas mesmo assim criou essa coisa do medo crônico da polícia. E aqui, os policiais aqui ajudam a guinchar carro, eles dão informação para as pessoas, eles ajudam uma senhorinha a atravessar a rua, eles fiscalizam uma obra, sabe, umas coisas assim. Os caras realmente fazem o trabalho deles, não estão nem aí. Tem gente que fuma na rua assim, perto de policial, mas a não ser que você esteja bêbado, fazendo algazarra, quebrando coisa, nenhum policial vai vir falar com você. E eu já vi gente sendo abordada por policiais aqui, e a abordagem é o seguinte: o policial chega assim na pessoa e diz: "Com licença, meu senhor." E aí, tipo, e fala o que tem que falar, sabe? Pede licença, não encosta, não aponta a arma. Eu nunca vi um policial aqui segurando uma arma pra nada. Então, é muito diferente. E isso me tranquiliza muito, me dá muita esperança de que algum dia no meu país seja algo parecido. Mas é aquela esperança bem no fundo, porque a cada dia que passa a nossa realidade se descola mais disso. Mas olha, sou brasileira, não desisto nunca. A esperança é a última que morre. Eu tenho muita esperança de que um dia todos os maconheiros do Brasil possam sair do armário e mostrar que um maconheiro em paz, ele não quer guerra com ninguém, ele não quer fazer mal a ninguém, ele não quer causar mal nenhum à sociedade. Ele já não causa, porque ele tá tão na dele, ele tá tão na brisa dele, ele quer tanto ali aquela liberdade pra dentro da cabeça,
que ele não tá em busca de disseminar ódio ou qualquer coisa parecida, né? Ele não quer aliciar ninguém a usar. Ele não quer nada disso. São todas coisas inventadas. Então, só entrando em paralelo com essa parte da ouvinte que falou agora, teve todo um preconceito, porque ela viu o jeito que trataram ela, né? E aí legalizando, né? Não vai ser uma coisa só de negro, né? Não vai ser só negro que vai ser, né? Visto como maconheiro e drogado, enfim. Vai ter toda uma abordagem de que todo mundo pode usar, qualquer pessoa. Tanto que, assim, quando você vai trabalhar, sendo a gente que trabalha em empresas, né, no meio corporativo, você vê que uma galera, agência de publicidade, enfim. É verdade, eu esqueci de falar isso, que eu trabalho ali pela Vila Olímpia. E todo dia, quando eu tô indo no caminho do trem, tem gente fumando maconha. Bi, era eu. Quando eu trabalhava lá, era eu. Eu preciso falar da minha experiência recente. Gente, a minha experiência recente é assim, eu não sabia que acontecia esse rolê. Porque a gente já se encontrou nesse... eu não vou explanar o lugar. Isso que eu ia melhor, falar. Eu não vou explanar. Mas assim, super movimentado, as pessoas... gente, terno e gravata. E aí, esses dias, eu falei, sei lá, acabou minha cota, não sei o quê. Falei com um amigo, né? Aí ele falou assim, tal lugar tem. Aí eu falei, aquele lugar tem? O povo tá vendendo ali, não sei o quê. Gente, só tinha gente de terno e gravata, e o povo tudo de boa, ali encostado, fumando. Era o point. Eu falei, e pertinho, um negócio de polícia. Eu falei, gente, como assim? E ninguém tava fazendo nada, o povo passando. Eu até mandei a foto, né? Eu falei, gente, é aqui. Quem que vai falar que aqui Olha um lugar biqueira, super... céu aberto. Menina, eu fiquei chocada, porque eu falei, nossa, e o povo de terno e gravata, os caras executivos, tudo ali na panca. Então, Eu falei, se gente, você acha que maconheiro tem cor, não tem cor. não tem cor, meus amores. Tem cor quem é preso, Nem classe social. quem é o Rafael Braga, né? Sim. Que até hoje tá Foi pro preso. Pingo Sol, né, se eu não me engano. Sim, mas aí depois ele foi solto e aí ele foi preso de novo porque pegaram ele com gramas de maconha. Então, assim... E tá até hoje. Tá até hoje preso. Então, você vê que é uma hipocrisia, né? Porque é do lado do policial e as Sim, pessoas não estão nem no aí. MASP ali, gente. Vai demorar pra mudar esse cenário, mas, por exemplo, você já imagina que o que essa ouvinte passou pra gente é uma coisa que na hora que o policial bater num grupo de só moleques negros e encher o saco porque eles estão fumando ganja, ele não pode mais fazer isso. Minuto que legalizar, ele não pode mais fazer isso. E ele é obrigado a parar um branquelo que tá de carro com uns pinos de cocaína. Sim. Então esse cenário começa a mudar. A hora que os caras bater e ver que, gente, mas peraí, não era isso mesmo. Droga não tava no lugar onde eu achava. Não achamos 117 fuzil na favela, não achamos 39 quilos de coca ali num helicóptero de um traficante. Não foi isso. Acho que muda um pouco o cenário, porque o corpo da polícia é treinado de uma forma errada, né? Muito retrógrado da maneira como eles veem a criminalidade. É um absurdo. Então, vai dar uma ajuda no cenário, a gente espera, né? Sim. Legalizou. Beleza, vamos trabalhar com essa hipótese muito louca, né, atualmente. O que vai acontecer com aquela galera que vende a ganja? Porque é todo um sistema, é todo um né? sistema, porque a gente pode se relacionar até... Não relacionar, né? Mas trazer um pouquinho pra discussão quando acabou a escravidão. Porque, beleza, acabou a escravidão, tá, os negros são libertos. Mas o que aconteceu? Ninguém trabalhou nisso, ninguém deu oportunidade. Ninguém deu suporte pros negros. Os negros foram libertos, né? E aí não tinha trabalho, eles eram proibidos de várias coisas, de plantar, de ter casa, de estudar, depois da libertação, né, dos escravos. De andar no... Enfim, não deram todo um suporte pra essa galera. O que você acha que vai acontecer, assim, com o moleque que... né? Então, eu acho que é uma questão muito louca pensar sobre isso. Hoje, quando você olha para os Estados Unidos, para o cenário americano, norte-americano, né? Eles ainda mantêm o tráfico de drogas, ainda existe a venda ilegal de drogas, porque ainda é muito caro, ainda é muito difícil, todos os processos legais para você vender. Você não pode, por exemplo, ter uma
uma loja vender ganja e receber pelo banco, colocar esse dinheiro no banco. É uma loucura é todo ainda. é uma burocracia. Direto eles vêm fechar a loja porque você também tá com o dinheiro todo lá, não sabe da onde, porque eles não deixam você ter documentação. É uma loucura ainda. Nossa. Então ainda existe uma galera que consome do tráfico, do ilegal. Mas ele tem diminuído muito. Quando a gente fala de tráfico de drogas no Brasil, a gente tem que lembrar que a gente não está falando de baixo para cima. A gente está falando de cima para baixo. Ela não começa na favela e sobe pro alto escalão. Ela começa no alto escalão. Literalmente, né? A gente num avião. Do governo, né? entendeu? 39 quilos de coca da FAB, no avião da FAB. Isso tem anos e anos no Brasil. Então, se dissolver um pedaço disso, na minha opinião, legalizando, vai tirar uma parte disso, desse alto escalão do governo e dessas pessoas que mantêm ainda o tráfico de drogas vivo por interesses deles. Isso tira a força deles, eles ainda têm muita força. O Brasil ainda é um país extremamente desigual. E se a gente começar, beleza, legalizou num cenário que todo mundo pode plantar e tem o medicinal, tem a indústria, tá lindo, o ideal, maravilhoso. O tráfico de drogas vai perder a força. E essas pessoas que hoje estão associadas ao tráfico de drogas, eu acho que algumas pessoas conseguem se recuperar. A gente sabe que o tráfico ainda vai se manter durante anos, até porque é uma estrutura de criminalidade muito maior do que a maconha. Ali tá rodando muito mais coisa do que só maconha. Mas eu acho que boa parte das pessoas podem se recuperar e a gente vai ter que trabalhar em reparação, como a gente fala, em reparação histórica por causa do racismo. Entendeu? A gente vai ter que pegar todas essas pessoas... nos Estados Unidos eles estão trabalhando com perdão dos crimes, então para limpar a ficha da pessoa, de pessoas que foram pegas com pequeno porte de maconha, coisa pequena, crimes pequenos. Então tem que trabalhar no perdão desses crimes, limpar a ficha da pessoa para que ela seja reinserida na sociedade de uma maneira muito melhor, com mais oportunidade do que ela teria hoje. E é isso, os problemas sociais que a gente tem, eles não estão todos associados às drogas, muito menos à maconha. Sim. A maconha, ela é uma das que ajudou a sujar tanto o negro favelado, essas pessoas. A gente não vai acabar com isso, legalizando a maconha, eu acho que isso precisa ficar bem claro. Mas vai ajudar muito, especialmente na imagem, especialmente no tratamento, no treinamento dos policiais, entendeu? Porque agora você vai ter um treinamento para coisas diferentes, para pegar drogas diferentes. Quando você tá falando de pó, meu amor, você já tá falando de outro tipo de pessoa. É mais elitizado, você né? entendeu? É mais elitizado. Então, eu acho que vai dar diferença sim, vai dar oportunidade para as pessoas sim, e vai tirar muita gente da merda, mas ainda vai existir muita merda porque a nossa merda é muito maior que isso. Mas é uma das desculpas que a gente usa para prender as pessoas erradas. Então, de repente, a gente para já de prender e pensa em como reparar para trás o que aconteceu. Né? E agora vamos pro POC nosso Indica? POC Indica, que é um quadro que a gente indica coisas relacionadas ao tema, ou não, mas normalmente é relacionado ao tema. E aí eu queria indicar o documentário do Quebrando o Tabu, que fala sobre a maconha, né, e a guerra às drogas. E aí ele mostra várias visões, a visão medicinal, a visão da favela, a visão do branco, a visão da pessoa que cultiva em casa e tal. E é muito interessante para quem quer tentar entender como que funciona. E aí você vai tirar as próprias conclusões, porque aí você vê que, tipo, quem tá sofrendo é o povo pobre, é o povo periférico, e as pessoas brancas ricas estão vivendo a vida, fumando seu baseado em qualquer lugar. E aí, então, eu deixo essa recomendação. Foi, acho que um dos primeiros documentários que eu assisti sobre ganja. Ele é antigo já, né? Mas ele é incrível. E ele é um dos que mais muda a cabeça das pessoas, porque tem o Fernando Henrique Cardoso falando, né? Ele a gente precisa de figuras muito renomadas, assim, da sociedade hoje falando sobre isso. É muito importante. E eu indico o Drauzio de Chava, que é maravilhoso, que vocês gravaram também. Como que foi essa experiência, inclusive? Ai, gente, foi muito doido. A gente lançou um vídeo que chamava... Acho que era um top 10 sobre vaporizador. E aí a galera começou a perguntar o que era melhor, Vape ou Beck. Aí o Mito falou, vai lá nas redes do Drauzio e bota a hashtag Vape ou Beck. E depois de uns dias, mano, os caras flodaram as redes do Drauzio e a produtora do Drauzio ligou pra nós e falou, mano, descobrimos que essa hashtag vem do canal 12 e a gente queria conversar com vocês. E aí trocamos ideia, conversamos sobre as ideias pra gravar e tudo, não sei o que. Eles falaram, não tem como hoje a gente inserir o Drauzio num canal de maconha, porque ele tem uma imagem blindada ali, né, na sociedade brasileira.
Então, mas a gente quer introduzir esse assunto, falar sobre cannabis, e aí a gente faz com vocês também. Um belo dia, eu cheguei na minha casa, o Drauzio Varela estava em casa gravando. Eu desmaiei. Ninguém me avisou que eu ia lá. Eu achei que os meninos iam na produtora dele. Eu cheguei em casa, escutei a voz dele. Eu me vem cá, a única mulher do canal, fala sobre isso. Tanto que no vídeo eu tô assim, ó. Eu tô parecendo, eu tô toda assim, legal, nem sei o que eu falei. Só que isso foi há 2 anos atrás. Nossa! Vocês manteram esse segredo, assim? Gente, caralho. o Mituca, o mais fifi, né? Você vê vários vídeos, ele é do Drauzio Varela. E aí, esse ano ligaram pra nós e falaram, ó, vai sair a série e vocês estão no 3º episódio. Eu falei, não, irmão, além de sair o material, a gente tá na série do cara. E ele colocou a gente no episódio de Cannabis e Business, assim. Nossa, foi incrível. Foi incrível. Maravilhoso. E aí depois o Mitu gravou com ele também, ele é incrível. A galera que trabalha com ele também é maravilhosa. A série tá do caralho. Tá muito boa. Ele tem muito... ele é bem conservador pra falar das coisas, porque como a gente não tem estudos sólidos batendo ali na mão de instituições que a gente conhece aqui, ele sempre fala muito não sei. Você assistiu o vídeo que ele fez com o Mitu, ele fala não sei, eu não sei. E é exatamente isso a motivação de legalizar. Porque se o Drauzio não sabe, irmão, é porque não tem informação mesmo. Então vamos legalizar, que é para as pessoas poderem saber o que é. Não, e o alcance que ele tem, a credibilidade que ele entra tem. na casa das vós, Isso. das mães, né? FHC e Drauzio, tá bom. Nós precisamos agora de um Luciano Huck e uma coisa assim. Sim. E eu indico o canal do 12, óbvio, né? Uma coisa que eu queria indicar um pouco também é o filme não, o documentário 13ª Emenda, que dá pra... Tem um cenário dos Estados Unidos de criminalização e tal, de prisão, principalmente de negros, mas eu acho que dá pra trazer um paralelo muito grande com o Brasil, o fim da escravidão e tudo mais. Bom, assistam, tem na Netflix. Posso indicar também? Claro. Sim, óbvio. Eu vou indicar o documentário que a gente recentemente fez, o Cinebrisa, que é o baseado em fatos raciais. Que eu acho também que ele mostra muito o quanto a gente se apropriou da cultura negra, trouxe ela pro branco. Hoje o jazz é branco, a maconha é branca, as coisas que vieram da cultura negra, da cultura também indígena, que a gente dizimou por conta de maconha também, da cultura mexicana, toda dos mexicanos nos Estados Unidos, enfim, ele fala muito sobre isso e eu acho que é um documentário que vale a pena, que mexeu muito com a gente. O vídeo também, se vocês quiserem assistir da gente falando, é muito engraçado. É muito 3 engraçado. branquelos gritando, tipo, para, meu porra! Porque a gente é tudo branco, todo mundo é branco, tudo é branco! Foi muito bom esse vídeo, eu fiquei muito... E é isso, gente, a gente queria agradecer a sua presença, por você ter topado tão de Maravilhosa boa. demais. E é isso, muito E obrigado. deixa seus contatos pra galera te achar. Ai, gente, estou solteira, meu celular é brincadeira, trabalho muito. Bom, pra quem quiser seguir o canal, a gente tá lá no YouTube, é canal 12, falando sobre ganja aí, no Instagram, no Twitter, no Facebook também, tem sempre um maconheiro pronto para falar com você. E o meu Instagram pessoal é Nanda Nascimento 9, se quiser ver minhas mensagens malucas, que normalmente eu tiro do meu tarô matinal, e umas fotos peladas para aumentar minha autoestima, é um exercício, gente. Sim. Tem Fernanda lá, se vocês quiserem. E eu queria agradecer pra caralho estar aqui. Além do dia tá sendo muito gostoso, é sempre muito bom levar a nossa mensagem pras pessoas e se conectar com pessoas que estão querendo se abrir também. Então, brigadão mesmo pelo espaço, gente. Maravilhosa. Enfim, é isso. É isso, gente. Beijos. Beijos. Beijo, gente. Ai, gente, eu sempre quis falar. E aí, seus maconhistas? Tchau, tchau. Beijo. Tchau.